apresentação. Sempre pergunte antes. Sempre tenha autorização para, né? Bacana, sempre bacana. torne a tua atuação legítima. Então, muito bem, Ricardo. Perfeito. O professor convidado, palestrante de hoje, é o Miguel Jerônimo Nóbrega Neto, um nome chique, Nobre. Deu algum probleminha aqui. Está ouvindo, professor? Vocês estão me ouvindo? Aqui tá ok. Estou ouvindo. Tá bom. Então, o professor possui 33 anos de experiência no Congresso Nacional, tendo sido chefe do gabinete da liderança partidária e assessor de comissões parlamentares importantes, possui mestrado em Poder Legislativo e especialização em Processo Legislativo, é graduado em Ciências Econômicas e em Direito, foi diretor legislativo adjunto e chefe da assessoria técnica da Diretoria Legislativa da Câmara dos Deputados durante 2 décadas. É professor de processo legislativo da Fundação Getúlio Vargas, do IBMEC e da Abriguiel. É autor de 5 livros sobre processo legislativo, entre os quais o curso de regimento interno e o curso de regimento comum no Congresso Nacional, editado pela Câmara dos Deputados. Em nível internacional, participou da International Visitor Leadership Program, patrocinado pelo Departamento do Estado dos Estados Unidos da América, integrou a Assembleia República do curso de assessoramento parlamentar realizado em Lisboa, Portugal, promovido por associações dos secretários gerais parlamentares de língua portuguesa, participou no Congresso de los Deputados, no curso de assessores parlamentares realizado no Parlamento Espanhol, em Madrid. Então, assim, ó, é o cara, simplesmente, né? Cadê o professor? Eu acho que ele caiu aqui, se não me engano. Então, pronto. Nada como acontecer exatamente o que ele dizia que seria. Exatamente. Ele caiu, mas já está voltando. Ele já... Pronto. Então, eu gosto muito de colocar o currículo, gente, porque para a gente entender com quem a gente está conversando, né? Para vocês terem uma noção do quanto essa fala ela é por demais agregadora para a gente, uma oportunidade enorme da gente ter essa visão, né, mais sólida e com muita experiência aqui para conversar conosco. Exatamente. Enquanto isso... Eu vou fazendo aqui a apresentaçãozinha sobre isso. Vou fazer uma apresentaçãozinha aqui sobre... Você quer tomar? Porque eu já comi um pouco do teu tempo. Vai tomar de volta. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vitor Moreira, eu sou gerente de projetos aqui da Publicai, né? Igual a Rosilda já adiantou para vocês. Eu queria iniciar falando um pouquinho. Queria, na verdade, primeiro agradecer por todas essas pessoas que estão aqui hoje. A gente fica muito feliz de ver que é uma quantidade muito grande de pessoas que vão atrás do conhecimento, que se interam e vão atrás para poder entender um pouco melhor sobre o processo legislativo aqui no Brasil. Eu queria iniciar falando um pouquinho sobre a Publicai. A Publicai ela é uma empresa júnior do curso de Gestão de Políticas Públicas aqui da Universidade de Brasília. A gente está há cerca de 5 anos aí no mercado, desenvolvendo diversos projetos, tanto na área de políticas públicas e relações institucionais, governamentais, com o principal objetivo de conectar o setor público com a sociedade. A gente entende, principalmente, que isso é algo muito difícil e muito importante de acontecer. E por falar nisso, nessa área de relações institucionais e governamentais, a gente sabe o quanto essa área ela é necessária e importante para manter o bom funcionamento da democracia aqui no Brasil. E além disso, a gente sabe que é necessário totalmente você saber sobre o processo legislativo para poder conseguir entrar nessa área. Foi a partir daí que surgiu a ideia da gente lançar essas sequências de webinar aí em conjunto com a Hexa, que é uma consultoria excelente, para a gente estar capacitando. O nosso principal objetivo, né, nessa nossa parceria é justamente estimular a capacitação, o compartilhamento desse conhecimento, a gente conseguir fomentar, difundir no meio acadêmico, no meio universitário, as atividades, os estudos, tudo relacionado a essa área de RIG. Essa nossa parceria ela vem acontecendo cerca de 1 ano e meio e vem produzindo muito impacto e muito conhecimento em diversas pessoas, estudantes e pessoas que estão interessadas nesse assunto. Essas coisas que acontecem que a gente não consegue... Brincadeira. Professor. Passei o dia conectado aqui, tranquilo, aí além de Murphy, mas vamos em frente. Sem problemas. Muito bem. Você estava explicando aqui um pouquinho sobre como funciona a Publicai, né? A gente já adiantou para o senhor também no início. Somos uma empresa júnior e tudo mais. Bom,
Dando continuidade aqui, eu queria dizer que é uma honra estar recebendo dois grandes nomes, tanto a Rosilda quanto o professor. São pessoas que têm muita experiência e muito conhecimento aí, e que vão conseguir, eu tenho certeza, passar algo muito legal e muito positivo para a gente aqui nesse webinar. Eu queria fazer uma rápida apresentação do currículo da Rosilda para vocês. Ela já adiantou o currículo do professor, então eu vou fazer uma rápida apresentação sobre ela aqui. Bom, a Rosilda, ela possui mais de 15 anos de experiência em relações governamentais e institucionais, né, influenciando o debate, contribuindo para as discussões e a formulação de políticas públicas. Ela é economista e especialista em comércio exterior, economia e gestão das relações governamentais pela FGV, é sócia fundadora e diretora executiva da Exa Brasil, consultoria em relações institucionais e governamentais, presidente executiva da PID Brasil. Ela foi eleita uma das 20 profissionais de relações institucionais e governamentais mais admiradas do país, segundo uma pesquisa do Anuário Origem, de 2019. Ela é membro do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, um órgão consultivo, né, de assessoramento ao presidente da República, conselheira do CAT, que é o Comitê da Área de Tecnologia e Informação, conselheira da rede MCT Embrapi, Inovação e Transformação Digital e Inteligência Artificial. É membro também do Conselho do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, do Ministério da Justiça. Membro de várias câmaras temáticas aí, Câmara da Indústria 4.0, das cidades inteligentes, que é um assunto que vem ganhando muita força aqui no Brasil e a gente fica muito feliz com isso. É conselheira também do Conselho Industrial e Desenvolvimento Tecnológico e conselheira do Grupo Mulheres no Brasil. Como vocês podem notar, ela tem uma presença muito ampla assim, nas agendas do governo, muita experiência e isso contribui muito para o nosso crescimento. E é isso, Rosilda, eu vou passar a palavra para você agora, se quiser corroborar com mais um pouquinho aí. Não, eu fico lisonjeada aqui de ter tanta gente boa aqui ouvindo a gente e fico muito orgulhosa de poder compartilhar conhecimento com vocês. Esse tema que a gente escolheu não, que a Publicai sugeriu, professor, foi a partir de uma pesquisa que eles fizeram entre os estudantes e nos colocam sempre a provocação, agora a gente gostaria de falar sobre esse tema. E o tema processo legislativo ele é muito importante porque, queira ou não, as coisas caem no Congresso, né? Perfeito. Eu tenho uma experiência importante em conduzir discussões e debates de políticas públicas para o setor de tecnologia, que é muito mais a nossa pegada, e a gente sabe o quanto é impactante qualquer medida que o governo, o executivo ou o legislativo trazem para o ambiente, onde a gente às vezes não está esperando e às vezes está lá discutindo por longa data. Então, conhecer como funciona o processo legislativo, quem pode iniciar, quem pode tocar, como é que funciona a tramitação, como é que deve ser a construção, o embasamento desses pleitos, com quem conversa, com quem não conversa, quais são os players importantes dentro do Congresso, para que você seja certeiro, para que você seja preciso com quem você vai conversar. Então, ter sempre a referência do professor Miguel para orientar, saber como é que funciona a consultoria jurídica, consultoria econômica, áreas dentro do Congresso que podem lhe apoiar para pesquisar, para construir, para argumentar, para provocar algumas argumentações e preocupações, e a forma de comissões, audiências públicas, seminários, tudo no sentido de fazer com que a sociedade tenha maior participação na construção das boas políticas. Então, professor, a gente quer muito lhe ouvir e, ao final, aí a gente abre o microfone para todo mundo. Eu peço que todo mundo mantenha os seus microfones desligados, porque eu ouvi o professor, tem que ficar muito atento, porque cada palavra dele é importante para a gente. Então, professor, por favor, fique inteiramente à vontade, o microfone é seu, a sala é sua. Boa tarde a todos, é uma grande honra estar aqui com vocês. Eu quero agradecer a Rosilda Prates por ter me feito esse convite. A Exa Brasil tem feito grandes eventos e sempre com muito sucesso. Para isso, ela tem um grupo de colaboradores dela que é fundamental para dar esse apoio. A Lorena aqui foi importante nesse contexto. Eu quero parabenizar os estudantes aí da UNB, estudantes da UNB de gestão pública, de gestão de políticas públicas, especificamente aí quem está junto ao Publicai, que é uma empresa júnior que tem despertado esse interesse aí para entender como é que funciona o nosso país. E eu vou ter o privilégio aqui hoje, né, com alguns anos de experiência junto ao Congresso Nacional, trazer
informações sobre o tema aqui, que é a formulação de projetos de lei. Por que isso? Porque foi a própria Publicar que pediu esse tema. Por quê? Eles têm que entender que, em tese, as normas que regem o país saem de dentro do Poder Legislativo, no caso aqui em nível federal, o Congresso Nacional, e é bom saber como é que isso opera, e não apenas quando tem que se cumprir a lei aqui, os cidadãos que têm que cumprir as leis, mas como que isso acontece no dia a dia, né? Do trabalho do Poder Legislativo. Então, Rosilda, eu conheci Rosilda na FGV, um fórum de grandes debates, de grandes acontecimentos, e está aqui um fruto, né? Meu relacionamento com a Rosilda, que para mim é uma grande honra e poder continuar com essa relação. Eu vou, então, compartilhar slides com vocês aqui, tá? E já posso dizer que, no final, se quiser que eu mande os slides para vocês, eu mandarei para vocês, para que vocês possam ter subsídio aí dessa informação. Então, eu vou compartilhar os slides aqui e, ao final, nós vamos abrir um tempo aqui para perguntas e indagações que vocês queiram apresentar. Então, deixa eu abrir aqui os slides. Quando abrir aí para vocês, você me fale, por gentileza, está chegando aí. Professor. Ótimo. Então, aqui, ó, webinar, como quiser chamar, de formulação de projetos de lei. Aqui estão os meus contatos, para que, ao final desse evento, vocês possam, se quiserem entrar em contato comigo, vai ser uma grande honra, para que a gente abrir um relacionamento aqui, que a gente continue esse relacionamento aqui ao longo da vida, em termos pessoais, profissionais, acadêmicos, etc. Muito bem. Então, eu tenho aqui um tempo para falar para vocês, e eu vou começar aqui dizendo o que é que nós vamos tratar hoje. Nessa formulação, a gente vai falar das espécies de projetos de lei, da formalização, ou seja, como é que é a técnica legislativa para elaborar um projeto de lei, como é que se dá a tramitação em nível de Congresso Nacional e como é que você acompanha o projeto de lei que você tem interesse no dia a dia lá, que são milhares de projetos de lei que tramitam em nível de Câmara dos Deputados e Senado Federal. Inicialmente, eu digo para vocês que a base legislativa da tramitação, como a Rosilda falou, né, quem pode ter iniciativa, como é que é a participação do presidente da República nesse contexto, os outros poderes podem também influenciar no processo legislativo. Então, a base do processo legislativo, e vai estar intrínseco aí nos projetos de lei, está aqui na Constituição Federal, do artigo 44 ao artigo 75 da nossa lei maior, né, que traz lá os fundamentos para todas as áreas, vamos dizer assim, do país. Não seria diferente com o Poder Legislativo, artigo 44 a 75, o regimento interno da Câmara, o Congresso Nacional é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, o regimento do Senado Federal e o regimento comum. Alguém pode me falar, professor, mas são duas casas, como é que o senhor está falando em 3 regimentos? Muito bem, o regimento interno da Câmara traz os procedimentos para que os deputados federais possam atuar. Por sua vez, o regimento do Senado diz respeito à atuação dos senadores, mas tem alguns assuntos que são comuns e que os deputados e senadores se reúnem no mesmo ambiente. Eu posso citar 2 exemplos importantes, né? Que são todas as matérias orçamentárias, seja o plano plurianual, seja a lei de diretriz orçamentária, seja a lei orçamentária anual, os créditos suplementares, etc., os créditos adicionais, que são suplementares, especiais e extraordinários. E também, essa semana a gente viu, quem acompanhou aí o Congresso Nacional, a gente viu a deliberação de veto do presidente da República a projetos de lei aprovados pelo Congresso Nacional. E eu vou trazer aqui um fluxograma que vai mostrar melhor para vocês aqui como é que é essa atuação aí dos parlamentares e também do Poder Executivo, e inclusive no caso do veto ao que o Congresso delibera. Então, essa aqui é a base de qualquer estudo que se possa ter relativamente ao Poder Legislativo. Tá? E para a gente chegar lá nos projetos de lei, a gente tem que dizer que o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, as câmaras de vereadores, ou qualquer parlamento do mundo inteiro, em regra, tem funções próprias e funções que a gente chama típicas e atípicas, as próprias e aquelas que não são do dia a dia do Poder Legislativo, né? E nós vamos entender, nas funções típicas, que há 3 funções típicas que justificam a existência do Poder Legislativo.
e nós estudamos isso bastante lá na FGV, eu, Rosilda e tantos colegas, que a função primeira que vem à cabeça é a função de legislar, né? E nesse legislar tem o componente dos projetos de lei. Daqui a pouco eu vou mostrar o que traz o artigo 59 da Constituição, vocês vão ter uma visão mais ampla. Mas o nosso estudo projeto de lei, que é a formulação de projeto de lei, vai estar nessa função própria do Poder Legislativo, que é legislar, que é elaborar as proposições para que elas integrem o ordenamento jurídico nacional em função do artigo 59. Mas também tem a função fiscalizar, que não vai ser objeto do nosso estudo, mas quem quiser buscar o que vem a ser essa função fiscalizar, essa função típica fiscalizar, vai estar do artigo 70 ao artigo 75 da Constituição Federal, CF, aqui abreviada é Constituição Federal, e tem outra função que às vezes a gente esquece e tal, no dia a dia, mas é que é a mais incidente, né? Que é a função representar a Câmara, segundo a própria Constituição, artigo 45, representa o povo brasileiro, e o Senado Federal representa os estados e o Distrito Federal, independentemente se é o povo ou as unidades da federação. O Congresso representa o povo, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro representa o povo, a Câmara Municipal de Santa Catarina representa o povo, né? Então, é o Poder Legislativo exercendo essas funções aqui típicas. E o que tem a ver essa função típica aqui do Poder Legislativo? O que ela traz para a sociedade, né? Que é objeto do nosso estudo. Aqui são os frutos que o Congresso Nacional, estou falando aqui nesse momento de Poder Legislativo Federal, que o Congresso Nacional traz para a sociedade. Quais são os frutos que traz para a sociedade? Por exemplo, uma lei ordinária, está aqui um dos frutos dessa árvore aqui, que são os frutos do Congresso Nacional, que eu poderia exemplificar aqui como a Lei Maria da Penha, que é uma lei muito importante aí, que está sempre sendo discutida, foi um avanço em relação à segurança, à integridade física e mental das mulheres, e que nada impede que ela seja aperfeiçoada ao longo aí do dia a dia da sociedade. Uma lei ordinária, né? Mas também poderia ser uma lei complementar. Já veremos a diferença entre lei ordinária e complementar. Uma lei complementar, uma lei muito importante para quem atua aí, gente, na gestão de política pública, a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei essencial para que o Estado possa fazer frente aos seus gastos, às suas políticas públicas, sem comprometer a estabilidade financeira do Estado brasileiro. Quando eu falo Estado, letra maiúscula, em nível de federação. Estou dando exemplos aqui, mas também gera frutos como emenda constitucional, como uma resolução, uma lei delegada, que está em desuso, mas está lá no ordenamento jurídico, um decreto legislativo, ou seja, o artigo 59 da Constituição dispõe: o processo legislativo compreende a elaboração de. São 7 incisos. Emendas à Constituição, o objeto do nosso estudo aqui, que vai ser projetos de lei. Então, lei complementar, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Isso compõe o ordenamento jurídico brasileiro. Tudo que o Congresso fizer em nível da função legislar vai resultar em um desses aqui, ó, ou uma emenda para se incorporar à Constituição, ou uma lei complementar, uma lei ordinária, e os demais aqui também. Então, eu botei em vermelho aqui, leis ordinárias e complementares, que vai ser objeto do nosso estudo. Estou trazendo essa base aqui para que vocês possam se enquadrar aqui no que nós vamos falar nessa tarde aqui com vocês, tá bom? Então, aqui, importante o artigo 59 da Constituição, que mostra o ordenamento jurídico nacional. E tem as funções atípicas, que nós não vamos tratar, mas só vamos citar aqui, que é a função investigar. Quando a gente fala investigar, é CPI. Nesse momento, temos a CPI da Covid do Senado Federal. É uma função atípica, não é do dia a dia do Poder Legislativo, é excepcional. Por quê? Porque quem tem que investigar, em regra, é a polícia e não o Poder Legislativo. Excepcionalmente, quando for algum interesse político, um interesse em nível nacional que se queira trazer para o Congresso Nacional, se faz a investigação por meio de uma CPI. E temos um exemplo diário hoje aí, né? O exemplo dia a dia aí, de uma CPI que está em pleno andamento, deve terminar nos próximos dias,
e que está levantando informações aí importantes para que a sociedade tenha conhecimento. E também tem a função julgar. A função julgar, que, em regra, é do poder. Por que é atípica? Em regra, é do poder judiciário, mas, excepcionalmente, o Congresso utiliza a função julgar. Um exemplo que eu poderia citar seria o processo de crime de responsabilidade, conhecido como impeachment, em que a Câmara tem uma função nesse processo e o Senado, uma vez a Câmara autorizando a instalação do processo, vai proceder ao julgamento de um ministro ou do chefe do Poder Executivo relativamente a crime de responsabilidade. Muito bem. Passamos aqui para a próxima tela. Deixa eu, às vezes, dar um delayzinho aqui. Muito bem. Então, proposições. Para a gente falar em projeto de lei, tem que entender o que é proposições. Segundo o artigo 100 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, proposição é toda matéria sujeita à deliberação da Câmara. Poderíamos fazer algumas ressalvas aqui, mas eu trago isso aqui para vocês, né? Proposição, uma proposta de emenda à Constituição, é uma proposta para alterar a Constituição, considerada uma proposição, que vai ser debatida na Câmara, no Senado, até que ela se incorpore à Constituição. E os projetos aqui, projeto de lei ordinária, projeto de decreto legislativo, projeto de lei complementar e de resolução, que são as proposições principais. E tem as proposições acessórias. Uma emenda, por exemplo, ela pode querer acrescentar algum ingrediente importante a um projeto de lei, ou ela pode querer suprimir. Por que ela é acessória? Porque ela só existe existir o principal, que é um projeto de lei. Então, se ela quer alterar uma proposição principal, apresenta-se uma emenda. Então, vamos lá. Projetos de lei ordinária e projeto de lei complementar. Já sabemos que é uma proposição. Depois nós vamos ver quem pode propor a apresentação ao Congresso um projeto de lei ordinário, um projeto de lei complementar. Mas vamos ter visão aqui, os projetos. O tema do nosso debate são os projetos. Então, como é que são os projetos? Eles podem ser de lei, de decreto legislativo e de resolução. E o nosso objetivo aqui é estudar os projetos de lei, que são de lei ordinária e de lei complementar, né? Cada um deles, um chama projeto de lei ordinária, tem um motivo. O outro projeto de lei complementar, tem uma razão. Esse aqui não chama projeto de lei, é projeto de decreto legislativo. Poderia ter sido chamado de projeto de lei de decreto legislativo, mas não é. O nome é projeto de decreto legislativo, não é de lei. Apesar de ter eficácia de lei. E tem os projetos de resolução, que não tem o nome de lei, mas que está no mesmo nível de uma lei, só que tem um conteúdo diferente. Por isso que ele é denominado projeto de resolução. Nós vamos aqui vamos dizer assim, nos fincar aqui, nos direcionar aos projetos de lei ordinária e projeto de lei complementar. E aí já começa aqui. Qual é a diferença de um projeto de lei ordinária para um projeto de lei complementar? Isso é muito importante para quem faz o trabalho dentro do Congresso Nacional ou para quem está estudando aí gestão de políticas públicas, né? Porque algumas matérias são legisladas por projeto de lei complementar, outras são por projeto de lei ordinária. Puxa vida, mas quais são essas diferenças? Quando que um é tratado por projeto de lei complementar, o outro por projeto de lei ordinária? Quais são as semelhanças e diferenças? Primeira coisa, para ser, e eu estou falando agora, esse slide é sobre projeto de lei complementar, para que uma matéria seja legislada por meio de projeto de lei complementar, tem que aparecer na Constituição lá a expressão lei complementar. Por que fala que é lei complementar? Porque ela complementa a Constituição. Por exemplo, o parágrafo único do artigo 59 da Constituição dispõe que... Eu vou ler para vocês aqui o parágrafo único do artigo 59 da Constituição, para ficar bem claro o que é um projeto de lei complementar. Lei complementar, então está aparecendo a expressão na Constituição lei complementar, disporá sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. Como é que eu elaboro um projeto? Como é que eu disponho um artigo, um inciso? E a cláusula de revogação? Como é que tem que ser isso? Será que a gente pode dizer que prevalece a revogação, revoga-se todas as disposições em contrário?
ou tem que revogar especificamente para o cidadão saber o que está sendo revogado, né? Então, esse tema, como se redige, como se sistematiza, como se altera uma norma jurídica, tem que ser por lei complementar. E está lá. Já existe essa lei complementar, já foi elaborada essa lei complementar. Lei complementar, número 95 de 1998. Nós vamos falar dela aqui. Quando a gente falar em formalização de um projeto de lei, como é que se escreve, né? Eu vou ter que falar para vocês, porque eu disse para vocês, nós vamos tratar da espécie, eu já tratei da espécie aqui, projeto de lei ordinário complementar, da formalização. Então, nós vamos ter que falar dessa lei. Mas, se o Congresso quiser adotar, que não existe ainda, o imposto sobre grandes fortunas, que está lá na CF, Constituição Federal, no artigo 153, inciso 7º, vai ter que ser por meio de uma lei complementar. Porque a Constituição fala lá no artigo 153, 7º, que esse assunto, por ser muito delicado, tem que ser aprovado por lei complementar e não por lei ordinária. Pô, professor, mas até aí tudo bem, né? Ok, para mim tanto faz se é lei ordinária ou lei complementar. Como é que é isso aí? Tem mais alguma diferença? Tem. O quórum para aprovar um projeto de lei complementar é maioria absoluta. Nós vamos ver que projeto de lei ordinária é maioria simples. E por que é maioria absoluta? Porque os constituintes, lá em 87 e 88, entenderam que algumas matérias merecem um rigor maior para sua aprovação. No caso, um quórum qualificado. Por que a gente chama qualificado? Porque na Câmara dos Deputados, para um projeto de lei complementar ser aprovado, precisa de 257 votos favoráveis. E no Senado, 41. Mas como é que eu chego nesse valor 257 e 41? Você pega o total de deputados federais, que são 513, divide por 2, você acha metade de 256,5. A maioria absoluta é o primeiro número inteiro superior à metade. Então, o primeiro número inteiro superior à metade de 256,5 são 257 deputados. Por que chama maioria absoluta? Porque não tem nenhum número maior que ele, que para dar 513, some a 257. O maior número que tem para somar com 257 para dar 513 é 256. Então, ele é absoluto. Não tem número maior que ele. E para esses temas que a Constituição traz, tem que ser legislado por lei complementar e o quórum é qualificado, maioria absoluta. E tem que ser aprovado no Senado também por maioria absoluta. São 81 senadores, a gente divide por 2, dá 40,5. Primeiro número inteiro superior à metade, são 41. Projeto de lei complementar tem que ser aprovada por maioria absoluta. E no caso da Câmara, tem que ter 2 turnos de discussão e votação. Interessante, né? No Senado é um turno só, mas na Câmara são 2 turnos. Os regimentos, para quando vocês forem adentrar mais nos detalhes, os regimentos eles são semelhantes, mas não são iguais. O regimento da Câmara traz disposições, procedimento para os deputados federais poderem atuar, e o regimento do Senado, por sua vez, faz isso em nível dos senadores, mas eles não são iguais, eles são semelhantes, eles não são iguais. Mas tudo dentro do processo bicameral, que a gente vai ver aqui, já com um fluxograma que a gente vai apresentar. Isso é projeto de lei complementar. Ok, então já sei que para ser projeto de lei complementar, a Constituição tem que falar que a matéria tem que ser legislada por lei complementar, tem que aparecer a expressão lei complementar. E o projeto de lei ordinária? O projeto de lei ordinária, ele é aprovado por maioria simples. A definição de maioria simples está no artigo 47 da Constituição, que fala, salvo disposição constitucional em contrário, salvo se a Constituição disser o contrário. Como é que são as deliberações, em regra, da Câmara dos Deputados e do Senado, que é maioria simples? Das comissões, do plenário, etc., são tomadas por maioria de votos, desde que presente a maioria absoluta dos membros, né? Então, é um quórum bem mais flexível do que a maioria absoluta. Mas tem uma curiosidade aqui, tem uma curiosidade. Eu falei que, para ser legislado por lei complementar, a Constituição tem que aparecer a expressão lei complementar. Citei 2 exemplos, grande fortuna, e lá no parágrafo 1 do artigo 59, a lei que mostra como se elabora as leis, uma cartilha de como se elabora as leis. Mas eu faço a pergunta aqui, será que projeto de lei ordinária também pode regular dispositivo constitucional?
Aí eu coloco exemplos aqui. Ó. Se a gente for no artigo 5º, inciso 6º e 7º, e aí tem dezenas, eu citei 2 exemplos, tem dezenas de situações nesse sentido, eu vou ler para vocês aqui o inciso 6º do artigo 5º da Constituição, se vocês me permitem aqui. Diz o seguinte, para vocês entenderem a diferença entre projeto de lei ordinário e projeto de lei complementar. É inviolável a liberdade. Esses são os direitos e garantias fundamentais que estão no artigo 5º da Constituição Federal. É inviolável a liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia na forma da lei a proteção de locais de culto e sua liturgia. Aqui está falando garantido na forma da lei, não aparece a palavra complementar. Então, se aparece só a palavra lei, sem a expressão complementar, essa matéria vai ser legislada por lei ordinária e não por lei complementar. Se aparecesse na forma da lei complementar, seria disciplinada, esse assunto seria disciplinado por projeto de lei complementar. Mas como não aparece a palavra complementar, é por lei ordinária, Então, há diversas situações em nível da Constituição que também complementam a Constituição, umas são por lei ordinária e outras por lei complementar. Espero que vocês estejam conseguindo entender essa diferença aí. Tá? Agora, um outro tema que é legislado por lei ordinária e não por lei complementar. Digamos que um deputado, e ele tem esse direito, não vou dizer que ele vai fazer isso, ele queira apresentar um projeto de lei que vai instituir o Dia Nacional do Gestor de Políticas Públicas. Olha que legal. O pessoal da UNB que está estudando aí, se é que não tem, não sei, né? Se é que não tem esse dia. Um deputado sensibilizado aí com a importância desse curso e da atuação desses profissionais vai instituir, vai apresentar um projeto, né? E nós vamos ver como é que se formula um projeto para instituir o Dia Nacional do Gestor de Políticas Públicas. Ele pode fazer isso. Se ele fizer isso, obviamente, vai ser por projeto de lei ordinária e não projeto de lei complementar. Por quê? Porque esse assunto não está lá na Constituição dizendo que esse tema tem que ser legislado por lei complementar. Para deixar bem clara aí a diferença entre projeto de lei ordinária e projeto de lei complementar. Perfeito? Muito bem. Então, como é que se formula? Como é que se redige um projeto de lei complementar? A Constituição Federal dispõe, eu falei para vocês há pouco, coincidiu aqui o tema, que uma lei complementar vai dispor sobre a elaboração, como é que se elabora, como é que se redige, como é que se altera, como é que se consolida as leis. É a tal Lei Complementar 95 de 1998, que trata sobre esse tema, né? Essa lei complementar, que vai mostrar como é que a gente vai elaborar, como é que os parlamentares vão elaborar um projeto de lei, como é que o assessor vai ajudar o parlamentar a elaborar um projeto de lei, vai trazer normas de elaboração das proposições, e projeto de lei é uma proposição, nós vimos isso. Como é que se redige, como é que se sistematiza, como é que você coloca os artigos, os parágrafos, os capítulos, né, numa ordem lógica de entendimento, para não ficar algo solto, para o cidadão ter dificuldade de entender, e a simplificação. Como é que você consegue fazer? Quanto mais simples uma lei, mais fácil dela ser cumprida, mais fácil dela ser entendida pelo cidadão. Ela fala sobre a clareza, a precisão e a ordem lógica dos dispositivos. Lei Complementar número 95 de 1998. Sistematizar, o objetivo dela é organizar a elaboração das proposições, servindo como uma verdadeira cartilha para os legisladores brasileiros, não apenas em nível federal, mas em nível estadual e nível municipal. Essa lei mostra como é que deve ser padronizado no país inteiro a elaboração de um projeto de lei, para que o cidadão que vá olhar um projeto de lei que já virou lei em nível federal também consiga compreender em nível estadual e também em nível municipal. Nós temos 5.570 municípios do nosso país. Imagine se cada município, cada Câmara de Vereadores fizesse as suas leis de acordo com a vontade deles, sem ter uma padronização. Então, essa lei veio para padronizar. Já existia uma prática anterior, mas veio
colocar normas para que ela seja padronizada em nível nacional. E depois ela foi complementada pela Lei Complementar, número 107/2001, que se incorporou aqui dentro da Lei Complementar 95 de 1998. E aí, o que é técnica legislativa? Ou seja, o que é essa coisa de elaborar as normas, né? Aí existem vários estudos e vários especialistas que tratam sobre esse assunto, e o mais famoso, talvez, no país, seja Kilder Gonçalves Carvalho, que tem um livro chamado Técnica Legislativa. Quem se interessar, ele vai trazer detalhes sobre como se elabora as proposições. Ele fala que técnica legislativa é um modo correto de elaboração das leis, de forma a torná-las execuíveis e eficazes, de forma que ela possa ser executada, ela possa ser efetiva. É o conjunto de diretrizes que deve ser observado para a construção da estrutura do ordenamento jurídico nacional, seja federal, estadual, municipal. Edson Fernandes Pinheiro simplifica mais um pouquinho, fala que é a aplicação do método jurídico à elaboração da lei. Você tem normas jurídicas para que você elabore uma lei. E o Pinto Ferreira, na minha visão, ele trouxe a definição mais simples aqui, que todos conseguem entender com facilidade, é a arte de redigir leis. É a arte de redigir leis, mas com padrões. Não é só a arte livre, é a arte com padrões para que se possa redigir leis simples, leis eficazes, etc. Então, né, deixa eu passar aqui. Eu vou trazer um pedacinho do que trata essa Lei Complementar 95 de 1998. Ela fala, por exemplo, que a lei, ou os projetos, ela tem que se dividir em partes. A primeira parte lá em cima é epígrafe, em que você bota o tipo de norma, no caso aqui, projeto de lei. Eu trouxe um exemplo aqui, um número fictício, de 2020. Na verdade, nem é fictício, é real, né? Do autor, da senhora doutora Soraya Manata, é assim que escreve mesmo. Aqui você não bota que ela é deputada, só lá no final que vai aparecer o nome deputada. É assim que se redige, é assim que é a técnica, né? Essa é a epígrafe, é a cabeça, vamos dizer, do projeto de lei. Depois vem ementa. Ementa é o resumo do que vai tratar o projeto de lei. Nesse caso, dispõe sobre a divulgação de gastos relacionados à pandemia Covid-19 pelos entes subnacionais que recebam recursos federais, ou seja, os estados e municípios que vão receber recursos federais. Isso é o resumo. Para que serve a ementa? Para que essa lei é pequenininha, mas digamos que seja uma lei com 2.000 artigos. Existe lei com 2.000 artigos, ou com 100 artigos, 200 artigos. É para que o interessado, o pesquisador, o gestor de política pública, o empresário, o jornalista, o pesquisador, possa ter o resumo da norma sem precisar ler a norma inteira. Se ele se interessar por aquela norma, ele vai ver os detalhes da norma. Ele começa pela ementa, é o resumo do que vai tratar o projeto de lei. O preâmbulo para projeto de lei é exatamente isso aqui. O Congresso Nacional decreta. Aí vem um artigo 1º, que vai trazer o objeto da norma, e depois ele traz o corpo da norma aqui. E, lá no final, tem a cláusula de vigência. Essa lei entra em vigor na data da publicação, poderia ser dentro de 120 dias, dentro de um ano, depende da abrangência da norma, e a lei complementar vai dizer que para as normas de pequena repercussão deve entrar em vigor na data da publicação, e para outras normas você tem que colocar a quantidade de dias. Poderia ter uma causa de revogação, e na técnica legislativa tem a justificação. O que é a justificação? São os argumentos que você vai ter que colocar no seu projeto para convencer os demais parlamentares para aprovar aquela matéria. Eu só quero lembrar aqui que eu tenho 40 minutos para apresentar para vocês aqui sobre os projetos de lei, e eu vou me deter aos 40 minutos. Nesse momento, eu tenho 28 minutos. Fique tranquilo que eu vou ficar dentro do prazo aqui, para que não canse vocês, mas que você tenha uma visão geral sobre esse tema importante que é o projeto de lei. Então, a justificação virão os argumentos que você vai ter que colocar, vai ter que organizar para que convençam os demais colegas de vocês, os parlamentares, né, para que possa, vamos dizer assim, possam aprovar aquela norma que, na visão do autor, ela é relevante, senão não estaria apresentando ali a matéria. Aí tem um finalzinho lá, né? Isso aqui também é sempre igual, sala das sessões, na data, e no final
aparece o nome da autora com a palavra deputado. É assim que se elabora um projeto de lei. Com alguma pouca diferença, é assim que se elabora uma proposta de emenda à Constituição, um projeto de resolução, um projeto de decreto legislativo. É assim que se elabora as proposições. É assim que a lei complementar traz esse panorama para vocês, essa padronização, para que possam ser elaboradas as normas e sejam padronizadas no país, né? E aí, essa lei complementar se divide em várias partes, né? Ela vai trazer as disposições preliminares nos artigos 1º e 2º. Nos artigos seguintes, ela vai falar da estrutura das leis, como é que se estrutura uma lei, como é que se articula uma lei, qual o verbo que você deve utilizar para que você possa ficar claro e padronizado um projeto de lei, como é que se altera as leis, existe uma lei em vigor, como é que eu faço para alterar uma lei? É por meio de um projeto de lei, mas como é que você faz isso em termos, quando você vai elaborar um projeto de lei que vai alterar uma lei que está em vigor? E também fala da consolidação das leis, que isso aqui é motivo para um outro debate, e tem as disposições finais. Essa é a estrutura da Lei Complementar 95 de 1998. E sobre ela ainda, um exemplo aqui, como você sistematiza os dispositivos que vai constar no projeto de lei. Você tem um artigo, e você chama de caput, cabeça do artigo, que pode se dividir em parágrafos e incisos. Se dividir em parágrafo, se tiver só um parágrafo único, um só parágrafo, você tem que escrever parágrafo único. Se forem diversos parágrafos, aí é parágrafo 1º, 2º, 3º, até o 9º ele é ordinal, até isso a lei fala, a lei complementar. Do 1º ao 9º é ordinal, a partir do 10 é cardinal, artigo 10, 11, 12, 1000, e vai por aí. Os incisos são algarismos romanos. Se algum inciso precisasse desdobrar, você desdobra em alínea, que são letras, e se alguma linha precisasse desdobrar, são itens, né? Então, parágrafo, pode ser que essa cabeça não tenha parágrafo, vá direto no inciso. Se for direto inciso, você vai ter inciso, a linha e itens. Essa é a padronização que deve ser observada nos projetos de lei, né, em todas as normas do país. E se a norma for muito complexa, né, como o Código Civil, por exemplo, etc., você pode ter partes, parte 1, parte 2, livros, livro 1, 2, 3, títulos, capítulos, seções, subseções. É assim que se organiza um projeto de lei. Estamos falando aqui especificamente em formulação de projeto de lei, e a Lei Complementar 95 de 1998 é uma cartilha para que qualquer um possa se basear e propor um projeto de lei, quem sabe se tornar uma lei. Um exemplo aqui do artigo 14 da Constituição Federal, que fala sobre o tema soberania popular. Aqui tem a cabeça do artigo, que é o caput, em latim significa cabeça do artigo, né? Aí está dividido aqui, não precisou nesse momento colocar nenhum parágrafo, ela veio dividida em 3 incisos. Aí sim, aqui foi colocado um parágrafo, que foi colocado mais 2 incisos e as alíneas pertinentes ao voto facultativo de analfabeto, etc., etc. Que são um exemplo de que a própria Constituição segue essa lei complementar, porque já existia um padrão antes da própria lei, ela veio consolidar essa padronização, porque a Constituição é de 88, a lei é de 98, então a lei veio organizar e padronizar como é que deve ser elaboradas as normas jurídicas, independentemente se é a Constituição, um projeto de lei, etc. Até mesmo o decreto do Poder Executivo, até mesmo, talvez, uma norma que a Rosilda Prates baixe aí uma circular em nível da Extra Brasil, se ela seguir a organização da lei complementar, certamente as pessoas vão compreender melhor, né, a sistematização da norma que ela fizer aí na sua empresa. Muito bem, então, vamos ver agora a tramitação. Vamos ver a tramitação. Quem pode iniciar o processo legislativo, apresentar um projeto de lei para tramitar em nível de Congresso Nacional? Além dos parlamentares, o presidente da República, e todos esses dispositivos aqui, diz que ele, sim, pode apresentar um projeto de lei. Por exemplo, aqui, matéria orçamentária de competência exclusiva do presidente da República, projeto de lei do plano plurianual, diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, etc. Somente o presidente da República pode encaminhar isso ao Congresso. Medida provisória não é bem um projeto de lei,
mas também é da competência privativa do presidente da República. Os outros poderes também. O Supremo Tribunal Federal, de acordo com esses dispositivos aqui, o Supremo pode, por exemplo, propor um projeto de lei para se tornar uma lei sobre o Estatuto da Magistratura. É da competência dele. O Supremo Tribunal Federal não pode apresentar ao Congresso um projeto que trate sobre meio ambiente ou sobre transportes. Tem que ser assunto da competência do Supremo Tribunal Federal, assim como os tribunais superiores. Assim como o Procurador-Geral da República. Ele pode apresentar uma nova estrutura lá do Ministério Público, etc., porque é da competência dele. Nenhum outro agente político pode tratar de um assunto que seja da competência privativa do Procurador-Geral da República. TCU também, Tribunal de Contas da União, Defensoria Pública, idem, estão todos os dispositivos aqui da Constituição, e nós, cidadãos eleitores, também podemos apresentar um projeto de lei ordinário complementar para tramitar no Congresso e se tornar um projeto, uma lei de iniciativa popular. Nós temos 4 leis até hoje que foram aprovadas. A mais famosa é a lei da ficha limpa, foi fruto da articulação popular. O que é que diz o artigo 61, parágrafo 2º da Constituição? Se o cidadão, o eleitor, quiser apresentar um projeto de iniciativa popular, ele tem que reunir pelo menos 1% do eleitorado nacional. Na última eleição, nós tivemos essa quantidade aqui de eleitores. Então, precisaria, a preço de hoje, que fosse esse mesmo número, 1.489.184 assinaturas, subscrições de eleitores para entregar ao Congresso e poder tramitar como se fosse um projeto de iniciativa popular, distribuído em pelo menos 5 estados ou no DF, e com um mínimo de assinaturas em cada deles. A Constituição fala que são 0,3% ou 3 milésimos. Isso é um assunto de discutir depois, porque a prática ela fica um pouco... a prática, quando essa matéria chega lá no Congresso, existe uma prática um pouquinho diferente, mas é assim que é estabelecido na Constituição. E aí, gente, há matérias que tramitam em nível federal em termos bicameral, é o caso dos projetos de lei, que a gente vai ver aqui no próximo slide, que nós vamos ter aqui um fluxograma, né? Tramitação bicameral, mas tem matérias que só interessam à Câmara e no Senado, só tramita em nível de Câmara e no Senado. Que matérias são essas? Lá no artigo 51 da Constituição tem as competências privativas da Câmara. Todos aqueles assuntos que estiverem no artigo 51, inciso 1º, no artigo 51 da Constituição, ou no 52 da Constituição, Câmara e Senado, respectivamente, só interessam às casas. Então, essas matérias não tramitam bicameralmente. Tramita só na Câmara e no Senado Federal. E tem situações que a matéria tramita em ambiente conjunto, com deputados e senadores. Assunto orçamento e assunto veto presidencial. É uma tramitação que é no mesmo ambiente. Nesse momento de deliberação remota, aí não está sendo bem assim, mas logo já foi anunciado na Câmara, por exemplo, no dia 19 de outubro voltarão os trabalhos regulares e, enfim, vamos ver se vão voltar mesmo ou se vai ser alguma coisa híbrida ou próxima disso. Não necessariamente a matéria que tramite em sessão conjunta deixa de ser bicameral. Por quê? Porque as discussões são conjuntas, mas a votação é separada. Primeiro se vota na Câmara, em regra, depois se vota no Senado. Por isso que, mesmo no ambiente conjunto, que nós vamos ver no fluxograma, não deixa de ser uma tramitação bicameral. Apenas os parlamentares estão no mesmo ambiente, mas não deixa de ser bicameral. Olha aqui, a iniciativa, segundo a doutrina, tem fases, né? O processo legislativo, a fase instrutória, que é a iniciativa, a constitutiva, que é discussão, votação, sanção e veto, e a complementar, que é a publicação, promulgação e publicação. Temos no fluxograma aqui. Então, eu vou colocar os dispositivos aqui da Constituição, os artigos que respaldam esse fluxograma. Isso aqui é um fluxograma, é um paradigma de tramitação dos projetos de lei ordinária e complementar, da forma como a Constituição trata. Existe a iniciativa, que nós já vimos, pode ser do cidadão, pode ser do presidente da República, pode ser do Supremo Tribunal Federal, vai para a casa iniciadora vai encaminhar essas matérias para as comissões temáticas, para que elas possam discutir. Algumas matérias bastam passar nas comissões, é o chamado poder conclusivo das comissões, outras não. Outras precisam, além de passar nas comissões, tem que ir a plenário, na casa iniciadora. A casa iniciadora ela pode
aprovar a matéria, e aqui os parlamentares podem apresentar emendas, encaminhar para a Casa Revisora, ou rejeitar a matéria, mandar para o arquivo. Se mandar para o arquivo, em regra, só no ano seguinte pode representar aquela matéria, salvo, segundo o artigo 67 da Constituição, salvo se a maioria dos parlamentares aprovar um requerimento para representar no mesmo ano. A Casa Revisora vai ter 3 possibilidades: arquivar o que foi discutido e votado na Casa Iniciadora, vai, se aprovar integralmente o que veio da Casa Iniciadora, vai encaminhar ao Presidente da República, ou então ela pode apresentar emendas para aprimorar o que veio da Casa Iniciadora. Apresenta emendas, vai para a Casa Iniciadora, e a Casa Iniciadora, após a análise dessas emendas, vai encaminhar para o Presidente da República, que poderá sancionar, ou seja, concordar com o que foi aprovado em nível de Congresso, ou vetar. Se ele vetar, não termina aqui essa decisão sobre esse projeto de lei. A matéria volta ao Congresso, agora em sessão conjunta, e o Congresso pode manter o veto do Presidente da República ou derrubar o veto. Para derrubar, precisa da maioria absoluta em ambas as casas, ou seja, 257 votos na Câmara e 41 votos no Senado Federal. Se rejeitar, devolve para o Presidente da República, que aí vai haver promulgação, publicação e entrada em vigor. Quem sabe, em outra oportunidade, eu vou detalhar todos esses retângulos aqui para vocês, a diferença entre sanção, promulgação, né? Como é que são os vetos, quais as razões dos vetos, etc. Mas hoje é para trazer esse panorama para vocês. Muito bem. Isso aqui é um fluxograma de tramitação já interna da Câmara dos Deputados, tem a fase inicial, tem a fase de comissões, tem a fase de plenário e fase de recursos. Eu detalharia isso em outra oportunidade, só para que vocês tenham uma visão daquele fluxograma, que é como a Constituição traz a tramitação. Aqui é um pouquinho mais complexa, que é a tramitação interna em cada casa do Congresso Nacional, Câmara e Senado, né? E agora, acompanhamento. Vimos como é que tramita de uma maneira, no panorama, e onde é que vocês vão acompanhar a tramitação de determinado projeto que vocês têm interesse. Por exemplo, o projeto 1202 de 2007, que trata sobre a regulamentação do lobby no Brasil, está lá na Câmara, né? Você entra lá no portal da Câmara, lá tem, você entra em proposições, você joga o nome do projeto ou o tema e vai trazer toda a tramitação para vocês. Mesma coisa acontece no portal do Senado e no portal do Congresso Nacional. Existe agora um portal que tem esse endereço aqui, congresso.leg.br, simplificou, ou seja, aquelas matérias que são bicamerais você pode encontrar agora num portal só. Não precisa ir no portal da Câmara e no portal do Senado. No mesmo portal, você encontra a tramitação na Câmara e no Senado Federal. E para quem não tem, estou quase encerrando, gente, estou passando aqui uns minutinhos dos 40 minutos, se me permitem. Para quem não tem, baixem nos aplicativos móveis de vocês, nos dispositivos móveis de vocês, ou no celular, ou nos tablets, esses aplicativos que são gratuitos. Vão trazer N informações para vocês. Vou dar um exemplo para você, só um. Aqui no Infoleg, se você quiser assistir ao vivo uma reunião, sei lá, da Comissão de Economia, Desenvolvimento Econômico, que tem a ver aí com gestão pública, etc., num determinado dia, num determinado horário, vai passar ao vivo para vocês, no celular de vocês, aquela reunião que está acontecendo em determinada comissão. Esses 3 de cima aqui são da Câmara. Esse de baixo aqui é do Senado Federal. Tá? Então, quem se interessa em orçamento, baixa esse aqui. Quem quer assistir às sessões e a Rádio Câmara ao vivo, baixa esse aqui. Como é gratuito, e vocês não vão ter mais do que 10 minutos, 5 minutos para baixar os 4, eu baixaria os 4 para quem faz qualquer estudo em nível de gestão pública, ou de RIG, ou de RELGOV, ou de lobby, tem que ter esses aplicativos nos seus dispositivos móveis. Tá? Aqui é só para mostrar que, nesse momento, o Congresso está operando em deliberação remota, sistema de deliberação remota, Câmara e Senado. E vou deixar para vocês aqui umas referências aqui de livros para que vocês possam aprofundar o estudo de vocês, caso vocês tenham interesse, não apenas em entender os projetos de lei, mas as demais matérias pertinentes ao processo legislativo. Se vocês desejarem, eu passo para a Lorena, a gente estava conversando no WhatsApp,
Esses livros aqui, em nível eletrônico, são todos gratuitos. Você pode baixar em nível eletrônico, na forma digital, ou se quiser também adquirir fisicamente, existe a livraria digital da Câmara, vocês podem pedir e receber na casa de vocês, sem pagar frete. Então, gente, dentro dos minutinhos aqui, eu avancei 3 minutos dos 40 minutos, eu quero agradecer aqui a gentileza da Extra Brasil, da Rosilda, da Lorena, dos colegas aí, do pessoal da Publicai, da empresa Júnior aí, da UNB, na área de gestão e política pública. Para mim é uma honra e estarei sempre à disposição de vocês aí para o que vocês precisarem. Desculpem tratar de um assunto tão assim amplo, de uma maneira tão célere, mas assim, eu entendo que era para ter essa visão, porque isso provavelmente vai despertar o interesse de vocês para que vocês continuem estudando esse assunto, que é essencial para quem atua em gestão de políticas públicas ou outras áreas pertinentes aí do interesse do Legislativo. Muito obrigado. A gente que agradece. Que beleza, hein, Vitor? Que Nossa, beleza, demais, hein? eu estou impressionada, tenho certeza que essa capacitação a gente vai levar para sempre. É muito, muito bom mesmo. Que beleza, um monte de fluxo, hein? Para facilitar a vida, porque quando a gente enxerga, para quem é visual, o enxergar é muito importante, né? Você vê ali o fluxo, da onde está vindo, para onde está indo. Gente, ó, quando a gente fala em encurtar tempo, isso é encurtar tempo, né? É puxar esse conhecimento do professor aqui para nos colocar aqui a oportunidade de enxergar a tramitação, a construção desses instrumentos legislativos, né? Se vocês me permitem, eu tenho uma pergunta que me deixou assim curiosa, professor. Há umas 2 semanas foi feita uma indicação do Congresso recomendando, por meio até do deputado capitão Roberto Neto, sugerindo a recriação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Esse instrumento, indicação, eu compartilho com vocês que é a primeira vez que eu tinha visto acionar, sabe? E, primeiro, uma coisa inusitada, que foi uma provocação do Legislativo para o Executivo, da recriação do Ministério. Professor, esse movimento do Legislativo em sugerir a recriação de um ministério é algo comum? Muito interessante a sua pergunta, e eu vou responder aqui com você com 2 embasamentos aqui, Rosilda, muito pertinente essa sua indagação. Obrigado aí por ter formulado. Quando eu falei do artigo 100 para vocês ali, que proposição é toda matéria sujeita de deliberação da Câmara, no parágrafo 1º ela vai dizer os tipos de proposições. Artigo 100, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. As proposições poderão consistir em proposta de emenda à Constituição, projeto, emenda, indicação, requerimento, recurso, parecer e proposta de fiscalização financeira. Aí, Rosilda, lá no artigo 113, ele vai dizer o que é indicação e vai exatamente ao encontro do que você formulou. Artigo 113. A indicação é a proposição através da qual o deputado, inciso 1º, sugere a outro poder, olha só, ele sugere, ele não obriga, ele sugere a outro poder a adoção de providências, a realização de ato administrativo ou de gestão, ou envio de projetos sobre matéria de sua iniciativa exclusiva. Ou seja, como parlamentar, ele não pode formular um projeto de lei que obrigue ao poder, nesse caso, o poder legislativo, fazer um ato que é da gestão dele. O que ele fala? Olha a palavra de ordem aqui. Sugere a outro poder, ele sugere a outro poder que crie um ministério tal por essas razões, que ele considera pertinente. Então, é você interagir com os outros poderes, respeitando, que eles são harmônicos, mas são independentes entre si, mas você pode sugerir, você pode despertar no gestor do Poder Executivo que ele adote uma providência como uma sugestão do Poder Legislativo. Então, indicação é uma proposição e está aqui prevista no regimento interno da Câmara e do Senado Federal. Perfeito. Obrigada, professor. Foi tão como não é comum, não é comum. Achei muito interessante. Até perguntei para o colega
do Ministério assim, mas isso é comum? Isso pode? Aí voltamos lá no regimento e aí fomos olhar, sim, que realmente é uma forma um instrumento possível, né? Um instrumento possível, perfeito. E agora eu coloco aqui para o Ricardo, para o Vitor. Temos alguma pergunta? Os colegas já quiseram se habilitar. Eu vi que tem um debate aqui no chat aqui. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Pode, se preferir, ligar o microfone, perguntar, fiquem à vontade. Agora pode abrir o microfone. Eu vou perguntar primeiro. Domingues quer falar antes? Não, por favor, Júlia, faça uso da palavra. Então, eu vou fazer rapidinho. Professor, primeiro eu queria falar que foi muito, muito, muito legal. Eu trabalho em uma consultoria de HelpGov, que é a Patri. Só que eu trabalho... Sim, é bem puxado lá, mas eu aprendo muita coisa. Só que eu trabalho na parte de estados e municípios. Então, acabou que foi muita coisa nova, assim, sabe? Eu gosto de entender sobre o federal, porque eu não trabalho muito com o federal. Então, gostei de ver essa visão aí, essa que você passou para a gente. Muito bom, muito legal. Inclusive da tramitação, assim, que eu trabalho muito com isso, né? Eu monitoro assim, o Paraná sozinho, sabe? Então eu tenho que acompanhar a tramitação e eu sei como é que funciona lá no Paraná, mas eu já vi que no federal é bem diferente, assim, muda algumas coisas. E aí, por exemplo, a CCJ, que lá no Paraná é a primeira comissão, né? Tudo passa para ela no início, no federal já é o contrário, então achei bem legal, muito interessante isso. E aí eu tenho uma pergunta, eu não sei se vai ser muito longa, mas assim, vou trazer aqui, que é qual seria a diferença na tramitação assim, entre o projeto de lei, o projeto de lei complementar, a proposta de emenda e todas as outras proposições que tem? Tá, então, assim, o regimento interno da Câmara dos Deputados do Senado, no caso da Câmara, no artigo 52, ele vai dizer qual que é o regime de tramitação das matérias. Pode ser ordinária, aí tem um prazo maior em prioridade, um prazo intermediário, e urgente, um prazo mais rápido, né? E tem as tramitações especiais. Então, projeto de lei ordinário e complementar, que nós estamos tratando aqui hoje, tem a tramitação em regra ordinária. Agora, por exemplo, você falou aqui de uma proposta de emenda à Constituição. Lá no artigo 60 da Constituição, ela traz dispositivos que faz com que haja uma dificuldade maior para mudar o ordenamento maior do país, que é a Constituição Federal. Por isso, ela tem um tratamento especial, né, no próprio regimento, lá no artigo 201 da Câmara e no artigo 34 do Senado Federal, vai trazer disposições especiais para que essa discussão seja de uma maneira diferente dos projetos de lei. Não que os projetos de lei não mereçam uma discussão também bem ampla com a sociedade. Mas, no caso de alterar a Constituição, você vai ter, por exemplo, dois aspectos que os projetos de lei não têm. 2 turnos de discussão e votação para alterar a Constituição. Você discute a primeira vez, vota a primeira vez, depois dá um tempo, volta a discutir e confirma a votação de novo, se for o caso, além de um quórum especial para aprovar a alteração na Constituição, que são 3/5, 60%. 60%. Projeto de lei complementar é maioria absoluta, que é menor que 60%. E projeto de lei ordinário é maioria simples, que é bem menor que maioria absoluta. Então, vai depender da matéria. Vai depender da matéria. Por exemplo, um projeto de código. Código Civil, Código Penal, Código de Defesa do Consumidor. Tem uma tramitação extremamente especial. Os prazos podem ser prorrogados até o quádruplo. Já é grande o prazo lá nas comissões. No caso, uma comissão especial. Mas pode ser prorrogado até o quádruplo, tendo em vista a importância de um código na sociedade. O atual Código Civil demorou 27 anos tramitando no Congresso até que ele fosse aprovado, sancionado, promulgado, etc. Então, Ana Júlia, vai depender de que matéria trata. Não se pode tratar todas as matérias da mesma maneira. E os regimentos vão detalhar as tramitações de acordo com o conteúdo das matérias. Legal. E só uma pergunta assim, em geral também. Ambas as casas o plenário são 2 turnos? Se for proposta de emenda à Constituição, sim. Se não é um só? Se for projeto de lei ordinária, por exemplo, é um turno só. Projeto de lei complementar, olha que interessante, na Câmara são 2 turnos, no Senado é um turno só, né? Mas PEC, para alterar a Constituição, são 2 turnos na Câmara e 2 turnos no Senado Federal.
Legal. Nossa, muito bom, professor. Meu sonho era ter alguém como você, assim, para me explicar as coisas do Paraná, detalhe por detalhe. Ia ser ótimo. Muito obrigada. De nada, querido. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar? Só ligar o microfone. Bom, eu peço licença a todos. Boa noite, Marina, boa noite, Vitor, Alexandre, todo o pessoal da Publicai, a Rosilda, o professor Miguel. A pergunta pode ser direcionada tanto para o professor quanto para a Rosilda. Acho que os dois vão poder responder muito bem a minha pergunta, que tem relação com um pouquinho que você citou, professor, com o instrumento bicameral. Se a relação do instrumento bicameral, desse dispositivo, com a relação das propostas de políticas públicas no Brasil, podem muitas vezes ter... Quais são os impactos positivos e negativos que podem ter, visto que os regimentos podem ser utilizados como travas políticas na hora de estar passando ou não uma matéria nas casas. E minha dúvida é mais sobre a questão do bicameralismo e políticas públicas. As damas querem responder primeiro, Rosilda? Professor, por favor, o palco é seu hoje aqui, não vou me meter. Olha, se você for notar, ontem foi, depois de tramitar na Câmara dos Deputados, foi aprovado no Senado Federal a nova lei de improbidade administrativa. Teve muita polêmica em cima desse tema, muita polêmica. Se você for abrir aí os canais de TV, de rádio, etc., a maioria está dizendo que houve um retrocesso na rigidez da improbidade pública, ou seja, o agente público tem que ser probo, ele tem que agir em função do interesse público. E o que se houve, não estou falando que é a minha opinião, o que se houve é que houve um afrouxamento dessa improbidade. Então, há que se fazer, quem atua em gestão de política pública tem obrigação de estar atento para levar contribuições ao Congresso Nacional, seja o relator da matéria ou um deputado. Isso é interferir no processo decisório, porque uma vez entrado no ordenamento jurídico uma norma que não vá ao encontro dos interesses da sociedade, pode trazer prejuízos enormes, né? Então, é o seguinte, o colega perguntou, essa interferência aí junto às decisões que ocorrem em nível de Congresso, eles nos representam. A Câmara do Povo, o Senado dos Estados e o DF, ainda que no Senado também passe matéria do povo, como foi agora o projeto de lei sobre improbidade pública, improbidade administrativa. Então, temos que ficar atentos como cidadãos, vocês que estudam gestão de política pública, quem faz Helgov, ou RIG, ou Lobby, tem que levar contribuições ao Congresso para, às vezes, amenizar o prejuízo ou, às vezes, não deixar o prejuízo acontecer. E, quando não consegue deixar que o prejuízo aconteça na sua totalidade, tentar amenizar, né? As contribuições de quem faz gestão pública, ora é para viabilizar que a matéria seja aprovada, ora é para obstruir mesmo. Existe um negócio chamado kit obstrução, que são instrumentos previstos no regimento da Câmara e do Senado, para você obstruir, pedir para adiar a votação, pedir para adiar a discussão, fazer audiências públicas para você ouvir a sociedade e conseguir colher informações que sejam essenciais para aquela matéria. Então, depende do enfoque, depende da ótica que você quer interferir, a favoravelmente ou contrariamente. Eu trouxe esse exemplo aí da improbidade administrativa porque é um assunto de ontem e hoje. Foi aprovado ontem no Senado Federal essa norma e está dando muita polêmica perante o Ministério Público, perante o juiz, perante a sociedade organizada em termos gerais. Professor, só pegar a palavrinha um segundinho, queria te agradecer de novo imensamente em nome da Publicai. Desculpa que a gente já passou alguns minutinhos, mas eu queria fazer uma perguntinha bem rápida. Eu achei bem legal aquela hora que você trouxe um modelinho do projeto de lei, a ementa, como ele deve ficar, e aí me surgiu essa dúvida, eu quis trazê-la aqui. Quando você já deve ter analisado milhares, né, de projetos de lei e tal. Quando você olha um projeto de lei, você disse aí na palestra que para ser um bom projeto de lei, ele tem que ser execuível, né? Tem que ser possível de ser executado, não gerar grandes problemas, e, ao mesmo tempo, ele tem que ser claro. E aí eu queria saber, quando você olha para o projeto de lei,
o diferencial está na justificativa, o diferencial está na organização. Como você faz para avaliar um bom texto de projeto de lei? Perfeito. Cada matéria tem sua complexidade. Claro que a improbidade administrativa tem complexidades técnicas, jurídicas, etc. Né? Um projeto de código, idem. Uma alteração da Constituição, idem. Está se discutindo, já passou por uma comissão especial, vai para o plenário a qualquer momento na Câmara, a reforma administrativa. Quando a gente fala em reforma administrativa, a gente está falando em alterar a Constituição. Então, o que caracteriza um bom projeto de lei? O mais simples possível. Mas, às vezes, você não consegue dar simplicidade na linguagem popular. Tem momentos que você não consegue botar um termo popular quando existe uma linguagem técnica. Então, em termos gerais, um bom projeto de lei ele vai atuar na organização, na sistematização, aquela maneira de você organizar, com aquilo que eu botei, aquele epígrafe, o preâmbulo, tudo aquilo bacaninha. O conteúdo, a linguagem utilizada, né? E até a lei complementar fala até os verbos que você tem que utilizar, né? E a organização dela, porque o cidadão, depois que virar uma lei, o cidadão, em regra, de entendimento normal, médio, não precisa ser doutores igual vocês, ele precisa entender aquela norma, né? Então, existe uma série de componentes: a organização, a simplicidade da linguagem, né? A justificação, que vai fazer com que os parlamentares aprovem aquela matéria. Então, é um conjunto, não dá para você... Você tem que analisar, não dá para você olhar e falar, não, isso aqui está bacaninha, está bonitinho. Não, tem que analisar, né, de acordo com a técnica legislativa. E também, porque são duas coisas que você tem que ver. Você tem que ver a forma, que é essa coisa da organização, e o conteúdo. Nada adianta. A forma está maravilhosa e o Estado enfiar na gente aqui mais um imposto para a gente pagar, né? Está lindo, o projeto está lindo em termos de organização, mas o conteúdo pode ser prejudicial para a sociedade. Então, quando você fala em projeto, você tem que ir para um outro estudo. Quem sabe a gente aborda aqui um dia, chama legística, que é a arte de elaborar uma boa lei. E o que é a arte de elaborar uma boa lei? É a forma e o conteúdo. A forma é obrigação, e o conteúdo é um compromisso político. Não adianta a forma ser maravilhosa, o conteúdo ser ruim, prejudicial para a sociedade, e não adianta, às vezes, o conteúdo ser maravilhoso e você não conseguir entender porque a forma está toda desculhambada. Ok, Ricardo? Perfeito, professor. Muito obrigado. Rosilda, você quer fechar? Eu acho que a Marina tinha uma pergunta, Marina. Tinha. Então, boa noite, pessoal. Não tem, então. Bora. Boa noite, Marina. Boa noite, tudo bem? Primeiramente, agradecer em nome da Publicai. Muito feliz de estar aqui. Obrigada, Rosilda, pela parceria também, como sempre. Eu fico com uma dúvida em relação à tecnicidade das proposições. Porque, por exemplo, estou fazendo uma proposição aqui que vai alterar drasticamente o nível de verba para a educação no Brasil. Qual é o meu nível de tecnicidade que eu preciso ter nessa proposição? Ou um parlamentar pode simplesmente ficar criando várias proposições com base em vozes da cabeça dele, praticamente, sem ter o menor nível de tecnicidade, para depois ser barrado nas comissões e simplesmente ser um desserviço por perder o tempo ali do setor público. Tem alguma exigência em relação a esse nível? Por exemplo, a matéria precisa passar ali para um economista, precisa passar para alguém experiente da área, ou realmente não tem nenhuma? Em regra, não tem essa obrigação, mas a Câmara e o Senado, dependendo da Assembleia Legislativa, dependendo da Câmara de Vereadores, ela tem consultorias de especialistas nas áreas. A Câmara dos Deputados, por exemplo, tem uma consultoria que tem 22 áreas do conhecimento humano. Não tem nada que você possa pensar, Marina, na sua mente, que não esteja respaldado por uma área dessa consultoria. Então, quando a matéria exigir tecnicidade, uma complexidade, o parlamentar pode pedir o auxílio da consultoria ou dos assessores das lideranças, que também as lideranças têm os assessores também que fazem esse trabalho para o líder e também para os demais parlamentares. Então, não é por falta de respaldo técnico que uma matéria não seja redigida de uma maneira correta. Agora, pode ser que o parlamentar ele seja um especialista, seja um jurista, ele seja um entendido de mineração e ele abra mão de ter esse subsídio aí das casas e ele mesmo elabora a proposição, mas as casas dispõem de especialistas
de alto nível, inclusive é um concurso em nível de concurso de alto nível dessas consultorias, e na área de orçamento tem uma consultoria específica, a consultoria de orçamento e fiscalização financeira, dada a complexidade do assunto orçamentário. Orçamento é uma tramitação especial, tanto é que não está lá do artigo 44 ao 75 da Constituição, está lá do artigo 65 ao 69 da Constituição Federal. Então, Marina, existe esse respaldo técnico. Se o parlamentar quiser dispor dele, está à disposição então, no dia a dia. Fica a critério do parlamentar, basicamente. Critério Ele não é parlamentar. obrigado a passar por uma comissão. Entendi. Isso. Obrigada, professor. Professor, uma perguntinha. O Brasil faz acordos de bilaterais com outros países. Pode ser uma iniciativa normalmente uma iniciativa do executivo e depois é chancelada, né, no Congresso, certo? Isso. Eu lhe pergunto, o executivo, ele pode simplesmente, depois de chancelado no Congresso, ele pode passar do período do acordo, ele pode denunciar esse acordo e ele, executivo, dizer que o Brasil não quer mais fazer parte, ou ele deve levar ao Congresso e discutir isso na Câmara para poder, sim, renunciar ao acordo. Muito bem, denunciar o acordo. Perfeito, Rosildo. Só para vocês situarem, está aqui no artigo 49 da Constituição, dizendo que é competência exclusiva do Congresso, né, não é de mais ninguém, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos e compromissos gravosos ao patrimônio nacional. O presidente da República vai lá no Japão, faz um acordo internacional e, depois de um tempo, isso é trazido ao Congresso Nacional, que decide que vai ratificar aquele acordo, né? Para que o presidente, de alguma maneira, não cumpra aquele acordo nos moldes que o Congresso chancelou, ele tem que levar esse pleito ao Congresso Nacional para o Congresso Nacional se posicionar. Porque foi feito um acordo antes do Congresso ratificar, ele pode propor lá com outro país alterações. Mas depois que o Congresso ratificar, tem que ser cumprido tal qual. Sabe por quê? Desse dispositivo aqui, Rosilda, sai uma norma jurídica que não é chamada de lei, mas tem o mesmo nível de lei, que é um decreto legislativo, previsto no artigo 59. A cada acordo bilateral sai um decreto legislativo. Isso. Entendi. Se você for no artigo 59 da Constituição, o Congresso, o processo legislativo compreende a elaboração de 2 pontos. Aí vai falar, no inciso 6º, do decreto legislativo. E para que serve o decreto legislativo? Só para confirmar bem a sua pergunta, Rosilda, aqui, o regimento interno da Câmara traz, aqui no artigo 109, fala assim, ó, a matéria vai ser viabilizada por decreto legislativo. Artigo 109, inciso 2º do regimento interno da Câmara. Decreto legislativo, a regular as matérias de exclusiva competência do Poder Legislativo, sem a sanção do Presidente da República. É o que fala aqui no artigo 49 da Constituição. Não fala, é da competência exclusiva do Congresso. Artigo 109, inciso 2º. Decreto legislativo a regular a matéria de exclusiva competência do Poder Legislativo. Então, daqui sai um decreto legislativo, é um projeto de decreto legislativo que vira uma norma, que é um decreto legislativo, e aí é como se fosse uma lei. Não se pode descumprir a lei só porque eu acho que eu agora, depois que a lei saiu, eu vou descumprir, eu vou mudar. Não, isso é papel do Congresso Nacional. Isso é papel do Congresso Nacional. Perfeito. Professor Ricardo... Eu gostaria de agradecer aqui. Olha, tá todo mundo com a cabeça assim, a turbilhão, porque a gente está muito impressionado com o nível de conhecimento que o senhor tem. A gente está muito feliz pela oportunidade, é uma oportunidade única poder te receber aqui. Superou todas as expectativas, e olha que as nossas expectativas eram as mais altas possíveis. A gente está muito feliz por esse momento. Gostaria de pedir, sim, se puder, enviar os slides